aqui. O Facebook botou uma versão nova, eu apanhando um pouco. Daqui a pouquinho eu vou começar, eu vou abrir umas coisas aqui. Acho que aí dá pra começar. Se vocês tiverem, manda só uma mensagem para mim aqui, só para eu saber se vocês estão ouvindo bem. Está dando para entender aqui, e me avisem, por favor. Vamos lá? Já vou começar. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem, se dá para ouvir bem o que eu estou falando. Legal. O Fran Carvalho aqui comentou que tá dando para escutar. Legal. Tá bom. Um minutinho que o Facebook está divulgando a live, e aí eu já começo falando um pouquinho do que eu fiz ontem aí, depois do momento do presidente. Bom, como eu já esperava, começou as reações das milícias digitais e da galera que todos vocês aí de alguma maneira já desistiram de tentar convencer essa galera do que está acontecendo na política, no sistema jurídico, político, no país, enfim. Acho que eu fiz algo que só ver as reações que tiveram, eu fiz algo que, de certa maneira, muita gente queria fazer, e eu, como advogado, tenho o poder de peticionar, e fiz algo que muita gente tem vontade, quer fazer, enfim. Acho que é um pouco isso, assim. E aí, a ideia um pouco dessa live foi que, na verdade, depois que eu divulguei que eu tinha entrado com o pedido de prisão no Bolsonaro, muitos alunos, contatos, amigos queriam perguntar o que você fez, mas é possível juridicamente fazer o que você fez? Deu certo? É isso mesmo? Por que você fez isso? E eu não estava dando conta de responder a todo mundo, e aí eu divulguei para todo mundo que hoje, se me desse vontade, não sabia, né, acho que assim como todo mundo, está todo mundo prostrado, está todo mundo tenso, todo mundo não sabe o que fazer. Eu também nem tinha ideia, depois do que eu fiz, e eu imaginei, eu falei, não adianta eu fazer para mim, porque isso aqui vai ficar em algum escaninho do STF, a gente sabe como é que funciona. Então eu preciso divulgar isso, e que isso dê coragem para outras pessoas fazerem, que isso dê coragem para outras pessoas fazerem, para outros advogados, porque agora está todo mundo dentro de casa, não dá para procurar um escritório de advocacia. Então, assim, que os advogados, a ideia é que eu estimule que outros advogados vão fazer, porque eu não tenho a ilusão que a minha ação individual possa mudar muita coisa, ainda que a ação individual seja importante. Mas, bom, antes de mais nada, acho que quase 5 minutos aqui que a gente começou, eu queria me apresentar primeiro, e depois quem não puder ver esse vídeo pode ver de novo, vocês podem ajudar a divulgar. Eu sou advogado, tem 12 anos praticamente que eu advogo, e também sou professor universitário, tenho toda uma carreira aí, muito ligada aos movimentos sociais, a direitos humanos, à defesa do meio ambiente. Eu sou de Campinas, no interior do estado de São Paulo, e desde então, enfim, tenho advogado bastante todos esses anos, muito próximo daquilo que eu acredito. Então, acho que a primeira coisa que eu preciso dizer é que
eu não quero em nenhum momento ser isento. Na verdade, a gente, talvez uma parte do que a gente tenha acontecido, a gente tenha chegado onde nós chegamos enquanto país, porque tem muita gente que se isenta das coisas, né? Então eu não estou querendo ser isento. Quem deveria ser isento são os juízes. Advogado não tem que ser isento, o advogado tem que escolher uma causa e lutar por ela. E a gente tem que esperar a isenção dos juízes. E, enfim, para quem conhece um pouco de legislação, percebe que o atual presidente desrespeitou dezenas de artigos de lei, infringiu dezenas de tipos de normas. E não é de hoje, né? Na verdade, esse sujeito ele vem desrespeitando cotidianamente, recorrentemente, antes até de se tornar presidente da República. Então, vem um processo de insatisfação. E a minha ação, na verdade, assim, tem muita gente falando, ah, você é um herói e tal, isso aqui. Não, não sou herói nenhum. Ao contrário, a ideia da ação é justamente mostrar a ineficiência, a ineficácia do judiciário. Porque o presidente da República, ele não está acima de qualquer lei. Não é porque a maioria dos eleitores que votam, não foi a maioria dos brasileiros, a maioria dos eleitores que votaram em alguém, o escolheram, ele foi legitimamente eleito, mas ele não está acima da lei. Ele não pode fazer o que ele bem entende. Na verdade, a gente vive, e isso está na Constituição Federal, a gente vive num Estado democrático de direito. Então, tanto eu quanto ele estamos sob a égide da lei. E é isso que se esperava de uma pessoa razoável entendesse isso. E alguns de nós, seja eu, seja o presidente da República, não respeitar a lei, logo imagino que o império da lei precisa se valer. E quem é o poder que tem a força de fazer valer a lei? O judiciário. O judiciário, lógico que o executivo e o legislativo também, mas em última instância é o judiciário. E aí tem muita gente que me demandou, ah, mas e o foro? Tá. Realmente, o presidente da República, ele tem foro privilegiado. E ao ter o foro privilegiado, ele precisa ser julgado pelo STF. Então foi por isso que eu não fiz o pedido de prisão dele, a queixa-crime contra ele, na delegacia do bairro. Foi por isso que eu fiz a queixa-crime contra ele no STF. Então, pelo protocolo eletrônico, qualquer advogado pode fazer isso. Eu com meu certificado digital, fui lá e fiz o pedido, né, de que ele fosse, no meu entender, ele cometeu uma série de crimes. E aí começa-se toda uma discussão, mas aí veja bem, o artigo tal, e a vírgula tal. Primeiramente, para limpar o terreno, todo mundo que começa a colocar um senão na história quer minimizar a gravidade dos fatos. Então, assim, primeiro, eu tenho nenhuma discordância que o presidente tem que for privilegiado, tem uma série de procedimentos. Porém, o presidente da República, como eu disse, não está acima do bem e do mal. Ele não está acima da lei. Ele tem enfim, tem todo um rito. Porém, o presidente é uma pessoa como qualquer um de nós. E a legislação garante que ele também possa cometer crimes comuns. Ele também pode cometer os crimes comuns. Eu acho que ele cometeu, neste caso, e vem cometendo, na verdade, né? Mas no discurso foi o égide disso, ele cometeu crimes comuns e ele cometeu crimes políticos, oriundos do próprio cargo dele. E vou falar um pouco sobre isso. Então ele cometeu esses dois crimes. Com base nisso, eu provoco o STF e digo, esse cidadão que está exercendo o cargo de presidente da República está cometendo um crime. E não é que ele cometeu, ele continua cometendo, é um crime continuado, inclusive.
Bom, vamos lá. Então, como eu disse, por exemplo, se o presidente da República ir numa praça pública e dar um tiro em alguém, pegar uma arma e dar um tiro em alguém, ele não vai ser julgado? Ele não vai preso? Essa pergunta. E é claro que vai. A República, qualquer um não está acima da lei. Eu não preciso dizer o quanto de crimes tem cometido nos últimos tempos. Certo? Então vamos lá. Então o que acontece? Eu vou pegar aqui que eu fiz um compilado, né, do que eu na ação, e foi uma ação muito rápida, foi muito rápida. Enfim. Só queria comentar aqui. Então vamos lá. O Código Penal ele vai dizer o seguinte, coisa óbvia, né, é coisa que os estudantes de direito aprendem nos primeiros anos, nos primeiros semestres lá do curso de direito, né? Mas no direito penal, o presidente da República cometeu crimes comuns do direito penal. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o artigo 268 do Código Penal. O que o artigo 268 do Código Penal diz? Infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Pena. Detenção de 1 mês a 1 ano e multa. O que ele fez ontem? O presidente infringiu o artigo 268 do Código Penal. Claramente, porque ele infringiu uma determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, a gente não pode ficar achando que é a opinião, temos que respeitar a opinião dele. O cidadão, e principalmente o presidente da República, tem, sim, responsabilidade pelas suas opiniões. Está colocado de uma maneira muito bem clara. Artigo 268 do Código Penal, ele infringiu. Aí, eu digo mais. Existem outras coisas. Isso estou falando só do discurso de ontem, mas tem outras coisas mais. Outras coisas que o presidente da República vem recorrentemente desrespeitando. Existe, e aí, esse artigo que eu falei, ele está dentro de um capítulo do Código Penal que é da periclitação da vida e da saúde. Né? E aí, além de ele ter cometido a infração de medida sanitária preventiva, ele também vem fazendo o perigo de contágio de moléstia grave, que é o artigo 131 do Código Penal. Porque existe uma série de dúvidas se ele está ou não infectado com Covid-19. E o que ele faz? Ele esconde o próprio exame, sendo que todo mundo ao entorno dele pegou e ele não pegou. E aí, o que vai dizer o artigo 131 do Código Penal? Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado. Ato capaz de produzir o contágio. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. E mais, aí vem o artigo 132. Perigo para a vida ou a saúde de outrem. Por a vida ou a saúde de outrem, há perigo direto ou iminente. A detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir crime mais grave. E aí, eu chego mais. E aí dos crimes contra a saúde pública. O presidente da República infringiu o crime de epidemia no artigo 267, que é causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Reclusão de 10 a 15 anos. Se do fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. Então, todos esses crimes, o presidente pode estar implicado. E inegavelmente, o 268 do Código Penal, ele infringiu. Inegavelmente, ele infringiu o 268 do Código Penal. Então, ele, em flagrante delito, comete um crime em cadeia nacional
precisava ter feito nenhum pedido de prisão do presidente. O Procurador-Geral da República é uma pessoa indicada por ele e não respeitou a lista tríplice, que historicamente vinha sendo nos últimos tempos provada que todos os presidentes respeitaram, menos ele. Então, cadê o Ministério Público nessa história? Então, eu, como advogado, preciso cobrar o Ministério Público. E não cobrar qualquer cidadão. Precisa cobrar o Ministério Público. O Ministério Público deveria ter tomado a iniciativa. Eu precisava ter tomado a iniciativa. Ninguém aqui quer parecer herói. Ninguém aqui quer dar uma de bom, como começaram a me bater em torno disso. A questão é, o que eu fiz foi provocar o Poder Judiciário, já que o Ministério Público não tem feito as tarefas deles com relação a isso.